Airdrop da ZK-Sync foi injusto? O airdrop da Layer 0, será que foi muito comunista? Vamos entender um pouquinho qual que é a diferença dos dois e como a gente pode se preparar para os próximos airdrops que estão por vir. Eu sou o Léo Gravina, analista de airdrops aqui da Mercúrios, e eu vou acompanhar você no tema do vídeo de hoje, mas já vai deixando o seu like e também confere se você está inscrito no canal. Então, bora lá. Antes de mais nada, preciso falar que eu me solidarizo com todos vocês que trabalharam duro, principalmente no airdrop da ZK-Sync, e não ganharam nada. Realmente é muito complicado, ali 14, 15 meses, mesmo que um pouquinho menos, e nada vir de retorno, sendo que a gente tinha essa expectativa. Aliás, é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, para isso nunca mais acontecer. Vamos falar um pouquinho da obrigação de dar por parte dos protocolos. Existe um claro incentivo dos protocolos para dar esses tokens justamente por airdrop e também para os usuários de fazer as missões e interagir com o protocolo. Aliás, eu já ouvi muita gente falar que a gente não assina nada, então não tem obrigação, mas na verdade a gente assina um monte de contrato inteligente, então calma lá também. Aliás, mesmo que não existissem contratos inteligentes ou por escrito, a própria obrigação de dar, ela pode ser feita de uma forma tácita, né? Só pela conversa. E isso eu sei porque eu sou advogado, mas isso é papo para outro vídeo. Mas tem outra coisa que eu sou também, que é libertário. Então, de fato, obrigar o protocolo a te entregar alguma coisa tá meio por fora. Vamos tirar um pouco desse contexto da obrigação, vamos pensar na concorrência. São muitos protocolos fazendo airdrop o tempo inteiro. Tem aqueles que justamente são muito grandes e receberam um investimento muito alto, e tem também os menores que precisam fazer alguma coisa para aparecer, porque senão eles vão ser simplesmente esquecíveis. Seria natural entender que essa concorrência ia regular tudo para que a gente tivesse de fato um equilíbrio melhor. Pensa comigo, ó, se tem um espaço tão grande para melhorar, por que nenhum outro protocolo faz melhor? Pode ser por inexperiência, pode ser justamente porque eles não querem e a concorrência talvez não seja tão alta, mas calma lá, também vale a pena você segurar um pouco da sua expectativa, porque não dá para ficar simplesmente milionário ganhando airdrop. Agora vamos falar de checkers. Para quem não sabe o que é isso, são justamente aquelas plataformas que você cola a sua carteira e você tem ali justamente uma leitura dos dados, quantas transações, volumes e tudo mais. Alguns bons exemplos são a Vencer, a TrustLab e a NFT Copilot. Mas cara, eu tava no ranking 10.000 da ZK-Sync e não recebi nada. Como que os caras erram tão feio? Então vamos entender. Pra quem não sabe, no passado teve um airdrop muito grande da Arbitrum, que abarcou muita gente, colocou muita gente pra dentro, e ele tinha critérios bem claros. Dentre os critérios a gente tinha volume, quantidade de transação, enfim, diversos outros que envolviam o uso da rede de forma massiva. Esses checkers justamente pegaram os mesmos critérios da Arbitrum e começaram a espelhar para outras Layer 2, justamente como a ZK-Sync. O problema é que os caras fizeram totalmente diferente, eles ignoraram esses critérios, e tá certo, senão todo mundo já sabia. Então vamos combinar uma coisa? Esquece esses checkers, porque isso aí não faz sentido. Se quiser dar uma olhada, se você tá há tantos meses ou quantas transações você fez, beleza. Mas não olha pro ranking e não considera aquilo como, de fato, algo muito perto da verdade. Aliás, eu falei da Arbitrum, vamos pescar um pouquinho como que foram os critérios de outras redes justamente parecidas com a ZK-Sync. Na Arbitrum, em específico, além do volume e da quantidade de taxas, também consideraram o uso da rede antiga. E se vocês prestarem atenção, isso aconteceu de novo agora na ZK-Sync. Eles também consideraram o uso da rede antiga, que no caso era a ZK-Sync Lite. A ZK-Sync que a gente usa hoje, ela na verdade se chama ZK-Sync Era. Esse é o nome da rede. Já anteriormente tinha a ZK-Sync Lite, que era um projeto inicial da ZK-Sync, que agora não é mais usado. E ao invés de ficar falando ZK-Sync Era, se não tem outra ZK-Sync sendo usada por enquanto, então a gente só fala ZK-Sync, mas de fato é a ZK-Sync Era que a gente está usando. Outro projeto que teve um bom airdrop foi o da Optimism. Vamos ver os critérios. Além do que a gente já entendeu da Arbitrum, também teve usuários mainnet e DAO voters, ou seja, aqueles que votavam a favor do projeto. É interessante ver o que tinha no passado, porque a gente vai entender o que pode vir aí lá pra frente. Já na Starknet, duas coisas foram possíveis, que foram justamente o staking ser considerado e também um saldo mínimo na carteira. Olha, isso aí gerou muito burburinho na época, mas de fato, se você não tivesse 0.005 ETH, tu tava fora do airdrop. E a gente chega na ZK-Sync, vamos falar um pouquinho dos critérios justamente do airdrop atual. Um dos principais, aliás, era justamente o LP, o Liquid Providing. Vamos explicar isso aí. Imagina que lá no comecinho da rede você tinha mais ou menos uns 15, 20 dólares e você colocou em algum dos protocolos da rede
para deixar a liquidez parada por lá. Passaram-se os meses, aproximadamente mais de 12 meses, e aquela liquidez que você deixou sofreu justamente um crescimento de peso, multiplicando o tempo e o capital que você deixou por lá. E o que eu tô falando não é especulação, de fato existe essa forma e ela foi considerada no airdrop. Agora para pensar, o que é melhor? $100 com 2 meses ou $15 com mais de 12 meses? Para a ZK Sync, a segunda opção é melhor, mais tempo com menos capital, e foi justamente o que aconteceu. Aliás, esse exemplo aí que eu falei de 15, $16 é o meu exemplo real. Eu coloquei $15 mais ou menos em 2023, ali a gente tá falando de abril de 23, então ficou de fato mais de 12 meses parado ali, um capital bem pequenininho, mas que começou a crescer em PG. E por causa disso eu acabei recebendo realmente um valor muito acima da minha expectativa. Outros critérios que me chamaram a atenção na ZK Sync foi justamente ter envolvido 10 ou mais tokens ERC20. O que significa isso? Você precisava ter comprado ou vendido, na verdade interagido, com 10 tokens diferentes dentro da rede. E isso nunca tinha aparecido antes. A mesma coisa para 10 contratos inteligentes diferentes. E aí existem justamente esses dois, porque você poderia enviar tokens diferentes para várias redes, e isso não conta como um contrato inteligente diferente. Então, só por isso. E também tiveram alguns critérios acessórios do tipo segurar um NFT específico dentro da rede, mas isso aí é muito difícil de prever e não vale a pena. O grande lance é que eles colocaram um peso de multiplicação. Conforme você fosse checando justamente cada um dos critérios, você ia subindo bastante no ranking. Você ia justamente tendo uma alocação dobrada e dobrada e dobrada, e aí a sua alocação ficou monstruosa. Ou então minúscula, né? Se você não tinha nenhum dos multiplicadores. Agora vamos falar um pouquinho de critérios para o futuro. São basicamente aqueles critérios que apareceram agora nesses airdrops atuais e podem vir a aparecer de novo nos próximos. Contratos inteligentes. Justamente o número de contratos inteligentes eu acho que é uma das coisas que mais vai começar a aparecer. Curiosamente, alguns tipos de protocolos começaram a contabilizar a quantidade de contratos inteligentes que já interagiram com aquela rede. E isso muito antes de aparecer em qualquer drop. Então, acho que agora pode começar a vir como tendência. Então, para você se salvar disso, é simples. Comece a interagir com contratos diferentes, ou seja, vá em protocolos diferentes, compre tokens diferentes, use justamente aplicações diferentes dentro da mesma rede. Outro tipo de critério é justamente segurar o NFT próprio da rede ali ou do próprio projeto. Fala sério, na ZK Sync tinha o Omnus e todo mundo sabia que esse NFT seria importante. Um monte de gente não comprou, deixou para depois e ele foi contabilizado. O lance é que se você esquece um negócio desse, você não multiplica às vezes por 2 toda a sua alocação. Então preste atenção que nos próximos isso deve continuar aparecendo. Prover liquidez na rede, isso aí talvez seja o mais polêmico, talvez não tenha tanto peso como teve na ZK Sync, mas deve continuar aparecendo, porque justamente o capital na rede é muito importante para ela. Então, Linea, Scroll e outras redes, cara, já pega um capital, escolhe uma corretora, uma DEX descentralizada justamente, coloca um pouco ali numa pool de liquidez e deixa rolar. Doação no Gitcoin, cara, isso sempre apareceu e sempre vai aparecer. Alguns protocolos nos seus airdrops justamente colocam uma alocação para quem fez um incentivo, fez uma doação ali para o próprio projeto. Então, se você tiver facilidade, se você tiver justamente essa vontade de tentar, você vai ter que perder um dinheiro, vai morrer um dinheiro ali, mas pode ser que você seja justamente contemplado com uma multiplicação do seu airdrop. Usuários da rede mainnet, se você criou sua carteira e nunca transferiu dinheiro na rede Ethereum, cara, existe uma chance muito grande de você ser considerado Sybil, porque é justamente o que esses caras fazem. E um parênteses aqui, Sybil é justamente aquelas pessoas que tentam ser usuários reais para fakear e ganhar um airdrop em várias carteiras. E agora um critério que pode de fato começar a aparecer, e eu tomaria muito cuidado, que é justamente o holder de airdrops. Isso significa que se você recebe todos os seus airdrops e vende logo em seguida, ó, lançou às 8 horas da manhã, eu vendi 8,2. Muito provavelmente você pode ter reduções futuras nos seus airdrops. E aí não vem com esse papinho de que é sacanagem, eu tô falando da verdade dos fatos, pode ser que isso comece a ser considerado no futuro. Outro airdrop recente foi justamente o da Layer Zero, e ele foi um pouco diferente. O CEO e cofundador desse projeto
começou a testar alguns modelos e falar de forma bem aberta sobre o que ele pretendia fazer com o airdrop. Lançou modelos priorizando usuários lá no começo, alguns usuários depois do snapshot, então fique esperto com isso também. E tudo isso com um número reduzido de carteiras, mas ele decidiu expandir, ignorou tudo isso e soltou um airdrop comunista. Comunista porque todo mundo levou mais ou menos a mesma coisa, mesmo com esforços diferentes. Também porque na hora de você fazer o claim, de você puxar os seus tokens, você era obrigado a fazer uma doação. Cara, isso é inacreditável, mas tudo bem. E também porque eles colocaram os tokens em todas as redes possíveis praticamente, e nenhuma delas funcionava direito, então é bem comunista o negócio. Se eu fosse resumir os dois airdrops, a ZK Sync ela foi muito acima da expectativa para poucas pessoas, e a Layer 0 foi muito abaixo da expectativa para a maior parte das pessoas. O lance é que foi muito desproporcional. Na ZK Sync teve gente ganhando mais de 200 mil reais, enquanto algumas pessoas levaram R$1.000, é muita desproporção. Você precisaria ter feito alguma coisa muito absurda, colossal, para de fato ser tão bem assim posicionado no airdrop, enquanto outras pessoas ficaram perto do piso ali, do mínimo, que foi muito pequeno. Mas do outro lado, da Layer 0, a gente teve justamente o contrário. Muita gente se esforçou demais, fez muita coisa, e na hora de receber os tokens, ficou muito parecido com o pessoal de baixo. Isso também é muito frustrante. A verdade é que você precisa retribuir os usuários de forma razoável. É importante retribuir de forma proporcional aos usuários. Os melhores precisam perceber um valor maior. Afinal, eles são mais valiosos, horas. Por que será que é tão difícil dar o sentimento de justiça para um airdrop? E o que justifica uma diferença tão grande do teto para o piso de alocação? E outra pergunta que não sai da minha cabeça é justamente por que você não entrou no grupo gratuito que eu criei só para airdrops, onde eu compartilho um monte de dicas de graça com você. O link está na descrição. E é claro que se você chegou até aqui, você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e comenta aí pra mim. Você ganhou o airdrop da ZK Sync, da Layer 0? Como é que foi? O que você achou que tem que melhorar? Enfim, deixe seus comentários que eu vou ler e responder cada um deles. E se você quiser mais informações e dicas de airdrops, me segue também no @criptogravina, tanto no Twitter como no Instagram, e a gente se vê por lá. Até mais.